Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos continuar onde nós ficamos. Provavelmente vai ter que habilitar esse microfone na live também. Nós vamos lidar com os 7 primeiros versículos do capítulo 2 dessa carta tão maravilhosa. Eu não consegui ir além de 7 versículos, porque a riqueza é tremenda ao longo desta carta do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo escreve: portanto, você, meu filho, e ali nós já precisamos parar, porque toda vez que nós encontramos a palavrinha portanto, nós estamos lidando com algo que já foi dito, a conclusão ou o raciocínio lógico destas coisas. Devido a estas coisas que foram faladas, então nós precisamos olhar um pouquinho para trás para entender por que esse portanto está aí. Amém? E vamos lembrar um pouco do que está acontecendo. Esta é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Provavelmente entre 3 a 5 anos tenham se passado. Alguns estudiosos jogam um tempo diferente, talvez 1 a 2 anos, mas o consenso é que em torno de 3, 4 anos se passaram entre a primeira e a segunda carta. O tom do apóstolo Paulo muda ligeiramente, mas de forma perceptível em sua segunda carta. Em sua segunda carta, nós temos um tom de preocupação. Parece que há algo que preocupa ao apóstolo Paulo em relação ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, um jovem de provavelmente uns 40 anos, em torno de 40 anos. Ele era um dos líderes da igreja. Paulo havia deixado Timóteo lá em Éfeso para cuidar da igreja, para exortar, para ensinar e para combater as heresias que estavam sendo ensinadas. Como são perniciosas as heresias. Essa semana eu li um comentário que alguém postou na internet e eu achei interessante. A pessoa escreveu assim, e para os hispanos eu vou ter que explicar porque essa é uma frase brasileira. No Brasil nós temos uma frase que é atrelada aos políticos, devido a algo que aconteceu em um dos políticos famosos aí no Brasil, que ele disse: eu roubo, mas eu faço. Então, ele rouba, mas ele faz. E a versão evangélica disso aí seria: ele ensina heresia, mas ganha almas para Jesus. Claramente porque não nos importa a pureza daquilo que pregamos. Somos imediatistas, gostamos de resultados, somos pragmáticos. Me diga os 3 passos, me fale como que eu faço. Achamos que a fé é comparável às instruções num pacote de pipoca de micro-ondas. Me diga rápido, como é que funciona? Pim, 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 pronto, vai, pum. Até o Noah consegue estourar pipoca no micro-ondas. E ele tem 5 anos de idade. Queremos tudo prático, queremos tudo fundo, queremos saber. As pessoas querem se levantar pastores em 1 ano. E quando nós olhamos para a consequência prática lá na frente das heresias que nós ouvimos, cremos e praticamos, nós vemos o que hoje nós vemos em muitos países como Estados Unidos, como o Brasil, onde a porcentagem de cristãos é gritante. Na próxima década, estudos revelam que o Brasil deve chegar a em torno de 40% de cristãos. No Japão não temos nem sequer 2%, se você juntar todos os que se dizem cristãos.
Se o número for mais restrito ao evangelho, a termos evangélicos, é menos de 1%. Para você entender a diferença entre o Brasil, o número de evangélicos, no entanto, quais são os resultados? O que você vê quando você olha para as políticas na escola, quando você olha para os políticos, quando você olha para a sociedade, quando você olha para a maneira como vizinhos se tratam, como as pessoas se tratam, quando você olha no geral para a sua nação, você vê Cristo? Você vê os efeitos de Cristo na vida do povo de Deus? Porque de fato, aquilo que nós cremos modifica como vivemos. A maneira como você vive me revela o que você crê. Se você acha que você pode, de fato, brigar com os teus irmãos, fazer de conta que nada aconteceu e tocar o ministério para frente, claramente você não entendeu o Evangelho. Se você acha que você pode viver um inferno na tua casa, brigando, marido, mulher, se mordendo, tratando mal, e vem para a igreja, aí você diz assim, não, então é por isso que eu não congrego. Não entendeu o Evangelho. Se você diz que não consegue honrar a Deus com a tua vida, com teus dízimos, com teu dinheiro, com aquilo, não entendeu o Evangelho. Que Evangelho temos crido? Paulo colocou a Timóteo para combater exatamente a semente das razões pela qual a igreja se inclinava a um evangelho diferente. Como isso é pernicioso, como isso é perigoso. Porque depois nós começamos com frases como, não é bem assim, mas não é isso que a Bíblia diz. E foi exatamente isso que Satanás disse a Eva. Não é bem assim. Paulo diz para Timóteo, fica lá em Éfeso e combate essas mentiras com a verdade. Paulo está chacoalhando Timóteo, porque na sua segunda carta, Timóteo parece enfraquecido. Ele tem enfermidades, ele é jovem entre os líderes, ele tem que lutar contra desprezo de alguns líderes mais velhos, porque você é jovem, você não sabe nada. Ele tem que lutar as lutas, as batalhas que ele viu Paulo lutar. E Paulo vai dizer, você viu como eu ensinei, você viu o que eu sofri, você acompanhou de perto. Não se envergonhe. Ele tem que lutar contra a vergonha, contra a ignomínia. Às vezes nós queremos agradar a Cristo, e nós queremos continuar agradando a todo mundo. Você pode desistir já. Ou você agrada o povo, ou você agrada a Deus. Porque quando você escolher um dos dois lados, automaticamente você vai desagradar os outros. Porque não existe amizade entre Deus e o mundo. E quando eu digo amizade, eu não estou falando que eu tenho que ser inimigo de todo mundo. Não interprete dessa forma. Eu estou dizendo que eu não amo o que eles amam. Eu não faço o que eles fazem. Eu não abraço o que eles abraçam. Eu não corro atrás do que eles correm atrás. Eu não vivo a vida como eles vivem. Eu quero agradar a Cristo. Então eu sou chamado de louco, intolerante, radical. São talvez os adjetivos mais bonitos. Seu intransigente. Como uma pessoa com tanto estudo pode ser tão tola? O que me importa é agradar aquele que me chamou. Mas eu tenho que amar aqueles que Deus ama. Eu não amo o que eles fazem, mas eu amo as pessoas. Faz sentido na sua cabeça? Nós amamos os perdidos. Só não praticamos o que eles fazem, porque amamos a Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Paulo está chacoalhando Timóteo, reage. Essa carta tem esse tom. É o tom que a pregação de hoje para as igrejas precisa ter. Igreja, reage. Deus não te deu espírito de temor. Deus te deu espírito de coragem. Coragem para quê, meu irmão? Deus te deu espírito de domínio próprio. Para quê?
para que você e o velho homem não mais domine e se encarregue de dirigir o volante da tua vida. E você diga: Cristo governa a minha vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As minhas decisões precisam refletir Cristo na minha vida. Se eu faço o que eu quero, eu demonstro que eu não sirvo a Cristo, ou que Cristo não dirige a minha vida. Se eu faço o que eu quero, eu sou o Senhor da minha vida. E no capítulo 1, Paulo vai lembrar a Timóteo da fé da mãe, da fé da avó dele, da fé sincera que está nele. Ele lembra daquilo que Timóteo recebeu do Senhor e que Paulo colocou as suas mãos sobre ele, impartiu uma unção. O Espírito Santo está sobre ele. Paulo lembra a Timóteo que a mensagem do Evangelho lhe foi confiada. Paulo lembra a Timóteo que ele vai padecer, sofrer, passar por aflições. Tanto que o título da pregação anterior foi Aperfeiçoados no Sofrimento. E agora nós vamos falar sobre fortalecidos na graça. Porque se é sofrimento, ninguém vai aguentar. Por isso Paulo começa: portanto, depois de ter estabelecido todas essas coisas, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Talvez esta seja uma das frases mais comuns que nós ouvimos no Evangelho. Graça e Cristo Jesus. A graça de Jesus. Aliás, nós nos cumprimentamos dessa forma. Graça e paz sejam contigo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. O culto termina, vocês me ouvem dizer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. E às vezes essa frase fica tão redundante na nossa cabeça que ela perde significado. Por isso é bom ter um filho como Enzo ou como Noah, que de vez em quando vem e te faz perguntas básicas. O que isso significa, pai? Vai assistir televisão? Mas o que isso significa? Que a graça de Jesus Cristo te fortaleça. A gente canta sobre isso, fazemos postagens sobre isso, mas o que isso significa? Volta para o capítulo 1, 2 Timóteo 1, Paulo já mencionou isso aqui, no versículo 9 ele vai dizer: também sabemos que ela não é feita para os justos. 2 Timóteo, estou lendo primeiro, o ventilador mudou aqui. 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Foi a graça de Deus, foi o desejo de Deus, foi dom, presente de Deus, que nós fôssemos salvos e que nós fôssemos chamados para viver uma santa vocação, uma vida de santidade. Não foi por causa dos nossos méritos, não foi por causa de você ter sido bonzinho lá atrás, o melhor vizinho do ano. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo? A graça de Deus se tornou manifesta na pessoa de Cristo Jesus. A encarnação, a imolação do Cordeiro na cruz do Calvário, a ressurreição dentre os mortos, a promessa da eternidade, salvação, herança, o Espírito Santo que nos cela
como símbolo de pertence de Deus e para nos empoderar. Todas estas coisas nos foram concedidas na pessoa de Cristo Jesus. E ali está a fonte da graça de Deus. De todas estas coisas que temos recebido. E ele diz, foi para isso que ele tornou inoperante a morte, trouxe luz à vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E desse Evangelho eu fui constituído pregador, diz Paulo. Quando você se sente fraco, a fraqueza física não é o nosso maior problema. Todos nós entendemos muito bem o que é fraqueza física. Todos aqui já ficaram doentes. Todos aqui já trabalharam algum dia até ficar exaustos. Seja no rataquê, seja no caixa, seja onde for. Todos nós sabemos o que é cansaço físico. Eu me lembro dos dias, ainda bem jovem, com 19 anos, quando eu era ajudante de construção e tinha que carregar madeiras, que parecia que eles iam construir a Arca de Noé, o negócio era gigante, tinha que carregar saco disso e peso, e eu terminava exausto. Mas a minha mãe fazia uma marmita que parecia o lugar onde colocaram a Moisés quando ele nasceu. O negócio era desse tamanho, eu comia, dormia, meia hora, acordava e genki, cansaço físico, com repouso, se equilibra. E a palavra de Deus nos diz que Deus dá descanso. Tem gente que deita e não descansa. O nosso problema não é só descanso físico. Aliás, quando as pessoas vêm e me dizem, pastor, eu estou cansado, a primeira coisa que eu digo é descanse. É que raramente elas descansam do trabalho. Elas querem descansar do ministério, querem descansar, mas elas não querem trabalhar, elas não querem descansar do trabalho. Vai descansar. Vai tirar uma férias, uma semaninha de férias, vai descansar. É bom. Mas o cansaço que nos mata é o cansaço espiritual, o cansaço emocional, o cansaço atrelado lá no âmago da tua alma, porque você está lidando com problemas, com lutas contra principados e potestades, relacionamentos que não vão bem, relacionamentos falidos, você vai lidando com problemas. Paulo diz, em cima de tudo que eu sofri na pele, eu sofro por causa das igrejas constantemente. Esse cansaço, marmita, comida e sono não tira de você. Uma viagem à Disney não tira de você. Esse cansaço só pode ser aliviado quando a graça de Deus é injetada na nossa alma. Faz sentido para vocês? E de onde você vai tirar isso? Do baú das riquezas que a nós foram concedidas em Cristo Jesus. É por isso que quando nós ficamos cansados, ficamos desanimados. E quando ficamos desanimados, a primeira coisa que queremos fazer é deixar de ler a Bíblia e deixar de orar e deixar de congregar. É uma consequência, é uma linha assim, ó, tum, tum, tum. Eu não me lembro nos meus anos de ministério pastoral de ter vindo alguém que me dissesse assim, eu estou cansado, eu estou desanimado, por isso que eu já não quero mais jogar videogame. Eu não quero mais assistir televisão. Eu não estou falando do comum, quando você passa por um processo que afeta o teu corpo. Claro que momentos de depressão, momentos específicos na vida, eles podem estar atrelados a um momento onde você não quer fazer nada. Eu estou falando de modo geral, que faz que as pessoas digam, eu não quero mais congregar, eu não quero mais seguir a Cristo, eu não quero mais seguir no ministério, eu vou desistir do ministério, porque estou cansado. Paulo, fazendo a leitura daquilo que Timóteo está vivendo e pela fase que ele está passando, ele diz, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter, porque senão qualquer circunstância virá e lhe derrubará, porque você está enfraquecido em sua alma.
Mas quando você está fortalecido em sua alma, nem sequer a enfermidade física, ou dinheiro, ou a falta de dinheiro, podem te quebrar. Uma das pessoas que eu mais amei e admirei nessa vida, partiu acometida de câncer. E em instante algum, eu vi a sua fé entrar em colapso. Um dos hinos mais lindos que nós cantamos. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aquele homem escreveu esse hino depois de perder os seus filhos, suas filhas num naufrágio. Depois de ter o seu negócio, sua casa, tudo queimado no incêndio. Ele perdeu tudo, tudo, e ele escreveu essa música. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece. E não é somente fortaleza, não é somente força espiritual. Não é somente força aqui dentro, é força a partir daqui dentro e se manifesta para fora. Você pode, você deve buscar, você precisa aprofundar, você precisa ir à fonte. Quando eu estava lendo esse texto, me lembrei das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, onde a partir do versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, Paulo diz que ele havia recebido um espinho na carne. E pelo jeito, esse espinho na carne lhe foi dado porque ele havia tido visões tão magníficas relacionadas ao céu e à eternidade. A revelação de Deus havia sido tão grande, tão peculiar, tão impressionante na vida de Paulo, que para que ele não se ensoberbecesse, Deus lhe deu um espinho na carne. Eu acho engraçado que hoje em dia, tem gente que vai no YouTube e diz assim, porque eu ressuscitei, eu fui para o inferno quando eu morri, eu dei um tiro no Satanás. Eu já ouvi de tudo na internet. A pessoa conta que foi, que bateu em 15 demônios, e que fez isso, e que na outra vez depois voltou, e Paulo teve uma visão, 2, 3 visões tão tremendas, que Deus disse, para que você não se ensoberbeça, eu lhe deixo um espinho na sua carne. Ao ponto de Paulo pedir 3 vezes ao Senhor, tira isso, Senhor, tira isso de mim, Senhor. E nas 3 vezes, nós lemos lá no texto, que a resposta que Deus dá, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como se Deus estivesse dizendo para Paulo, tudo o que você precisa, eu já te dei. Tudo o que você precisa, eu já disponibilizei. Não existe nada que Deus te chame a fazer que Ele não te capacite para fazer. Não existe tribulação, nem deserto, nem angústia alguma que você atravesse na vida que Ele não te capacite com graça do alto para você passar. E é por isso que a conclusão de Paulo diz, portanto, a conclusão disso é que eu me alegrarei, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, porque somente o que está vazio pode ser preenchido.
E nós percebemos o quão vazios nós estamos quando chegamos ao ápice da nossa fraqueza. Nós percebemos o quão podre nós éramos quando confrontados com o nosso próprio pecado, quando Deus nos permite olharmos no espelho e falar: era aquele ali que você era, e eu resgatei você. É quando as nossas mãos não conseguem resolver mais o problema, que a gente se lembra que os nossos joelhos podem nos levar aonde os nossos pés não conseguem nos levar. É quando não tem mais o que fazer. É quando não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde correr. Quando cheguei ao precipício da impossibilidade e da fraqueza, que nós olhamos para o alto e nos lembramos: o meu justo viverá pela fé. É como se do outro lado do abismo você ouvisse a voz de Deus dizendo: confia em mim, faça do meu jeito. E você pensa que você vai correr para Deus, mas quando você dá o primeiro passo em obediência, você percebe que Deus está logo ali do teu lado te sustentando. Porque não é você, não é por causa de você. Ele é o início, Ele é o fim, e Ele é quem nos sustenta no meio do processo. Esses momentos onde percebemos a nossa fraqueza são os momentos onde estamos mais prontos para ser preenchidos. É difícil encher o que está cheio, mas nós somos chamados a ser constantemente cheios, por isso precisamos transbordar. Transbordar. Quando eu estou cheio, preciso ser mais cheio para transbordar e me derramar sobre a vida dos outros. Pela graça de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. É pela graça de Deus. Se alguma coisa eu sou hoje, é pela graça de Deus. E eu estava conversando sobre essas coisas ontem com alguns irmãos. O que você recebeu do Senhor? A palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva vem de Deus. Todo presente imerecido na tua vida é graça de Deus. Para a salvação ou para a capacitação, é graça de Deus. Todo presente imerecido de Deus sobre a tua vida é graça. Para a salvação ou para a capacitação. Porque se não é imerecido, é merecido, e se é merecido é salário. E a Bíblia nos diz claramente que o único salário que nós merecíamos é a morte. Porque todos pecaram. E se todos pecaram, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, o salário que todos mereciam pelos seus feitos era a morte. Mas Ele nos deu vida com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E isso é graça de Deus para a salvação e para a vida eterna. Um dia, na eternidade, talvez nós vamos compreender de forma cabal e completa o peso dessa alegria. Agora temos dificuldade, porque estamos rodeados desta vida, estamos rodeados do véu deste corpo de carne e osso. Temos dificuldade de enxergar essas coisas, mas um dia, meus irmãos, um dia, nada terá valido tanto a pena como ter permanecido e seguido a Cristo. Amém? E Paulo está dizendo para Timóteo: fortifique-se na graça. É ali que você se torna forte. Muitas vezes nós confundimos meios de escapatória. Eu preciso sair. Eu preciso...
Muitas vezes as pessoas mudam de igreja porque elas estão fugindo de relacionamentos com os quais elas não conseguem lidar. Mas e aí? Como que isso funciona se ambos chegarem à eternidade? Como vai ser a coexistência lá? Como que vai funcionar? Olha, que bom te ver, Fernando. Na Terra a gente nunca se deu bem, mas eternidade. Absurdo em todos os sentidos. Pastor, mas o que podemos fazer? A Bíblia nos orienta no que nós podemos fazer e nós devemos fazer. Devemos pedir perdão. Devemos nos arrependermos. Ah, mas pastor, cansa ficar pedindo perdão. É que aí está o problema. Lá no nosso coração. As barreiras são internas, não são externas. E é por isso que essa parte que diz da graça que há em Cristo Jesus é tão importante. Porque você e eu, escuta bem o que eu vou te dizer agora. Você e eu dizemos, nós somos cristãos. Seguimos a Cristo. Amém? Amém, igreja? Seguimos a Cristo. Filipenses capítulo 2 vai dizer, lá no versículo 5 em diante, tende em vós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Já que dele nós vamos receber a graça, a nossa maneira de pensar deve ser a mesma, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele somente era Deus. E abriu mão dessa glória para se tornar ser humano. E vir a passar o que você e eu passamos. Sol queimando a cabeça no deserto, fome por não ter comido 2, 3, 4 refeições, 40 dias, sede no deserto, não tem água como tem aqui, injúria, perjúrio, insultos, perseguição, ameaça de morte, tudo isso Jesus passou. Ver os seus discípulos, sobre os quais ele derramou 3 anos da sua vida, 3 anos e meio, brigando no último dia quem ia ser o maior entre eles, e de repente ele se levanta e faz o que o mais baixo dos servos faria, ele lava aqueles pés sujos, e o silêncio se instaura na sala. Porque alguns episódios atrás, Pedro havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou. Esse eu chamo de Senhor. Mas eu não quero fazer o que ele fez. Não quero seguir o exemplo que ele deu. Eu não quero me humilhar. Se você falar para mim que eu tenho que me humilhar, eu estou fora. Pois então, eu preciso de outro evangelho. E aí, emergem do chão os pregadores de outro evangelho, um evangelho cujo foco é você se sentir bem, é você sair daqui massageado, a culpa não é minha, é um evangelho / psicologia misturado com um pouquinho de psicanálise, com um pouquinho de... E você diz, agora sim o negócio vai, agora o pastor me falou 3 passos assim como eu ter uma família mais feliz. Não serve. Olha para Cristo, encontre a fonte da graça em Cristo e começa com humildade e quebrantamento, negar-se a si mesmo. Ninguém pode vir após mim, a menos que se negue a si mesmo. Então siga-me, tome a sua cruz a cada dia. E aí sim, Paulo diz para Timóteo o que do Senhor ele recebeu. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 11:1 e 1 Coríntios 15:3, eu recebi do Senhor Jesus o que entreguei a vocês. Agora ele está dizendo para Timóteo, você ouviu de mim estas palavras, você vai passar para outras pessoas, que vão passar para outras pessoas, que vão passar para outras pessoas, até que um dia o evangelho chega na vida de cada um de nós aqui, 2000 anos depois. Mas nós precisamos de força sobrenatural para fazer isso. Ele diz, as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outros. Por que ele diz, fortifique-se na graça? Se essa capacitação não for sobrenatural, não tem chance alguma de Timóteo pregar o evangelho e alguém ser transformado.
Se não for poder do alto, não tem chance alguma daqui ser encontrado alguém fiel o suficiente, começando por mim, para guardar o evangelho na sua pureza. Por isso ele diz: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios 2, versículo 13, Paulo diz: não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Escuta novamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que são do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você e eu não buscarmos na fonte de poder a graça de Deus, não teremos poder para poder continuar este ministério. Você não vai conseguir ganhar ninguém para Jesus. Porque o nosso evangelho, irmãos, o evangelho que nós temos crido é loucura para os que não creem, a menos que, pelo agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus, eles sejam confrontados e o seu coração seja transformado. Se Deus não agir, não tem nada ao que responder. Ninguém é salvo pelos méritos próprios. Cada vez que eu fico atrás deste púlpito, cada vez que eu sento para conversar com alguns de vocês, a minha oração é sempre a mesma. Eu me aproximo do trono de Deus com sempre esta oração: Senhor, se do céu eu não receber capacitação, eu não tenho nada para dizer a estas pessoas. Não tem nada que flua do Jansen que vocês veem, carne e osso, à frente de vocês, que possa mudar a vida de vocês, a não ser que do céu me seja concedido. E isso é graça de Deus na fonte que há em Cristo Jesus para vocês. E lá em Atos 20, 27, quando Paulo está prestes a ir para Cesareia, quando ele pede uma audiência com o César por ser cidadão romano, e depois disso ele vai ser enviado para Roma, na sua despedida, em Atos 20, 27, na sua despedida, Paulo diz as seguintes palavras: eu não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. E é por isso que eu estou livre do sangue de vocês. O meu papel aqui com vocês não é construir uma igreja / empresa para mim. O meu papel aqui no Japão, enquanto eu estiver com vocês, não é construir algo que traga segurança para o meu futuro, uma aposentadoria boa, uma igreja que dá dinheiro. Não! O meu trabalho é que um dia eu tenha pregado a Cristo de tal forma na vida de vocês, que eu diga: estou livre do sangue de vocês, porque eu sei o evangelho que eu lhes preguei. E não só isso, porque isso vocês sabem, mas eu sei o evangelho que eu tive de viver. E esse é o argumento que Paulo vai fazer a Timóteo. Suporte comigo os meus sofrimentos. Confie essas palavras a homens fiéis. Você tem pelo menos 5 gerações de transferência aqui, as que eu consegui contar. Novamente, 1 Coríntios 11, 1 e 1 Coríntios 15, 3. Paulo diz: eu recebi do Senhor o que lhes entreguei. Eu recebi do Senhor
o que lhes entreguei. No primeiro capítulo, segundo Timóteo 1:8. Nós lemos o 8 e o 9, onde Paulo diz: essa graça nos foi dada, no final do 9, em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Versículo 10, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 11, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Não faz sentido nenhum Paulo dizer para Timóteo: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, se Timóteo não sabe de verdade quem Jesus é. Paulo vai dizer: eu sei. Ele não diz: eu sei o que eu tenho crido. Ele não diz: eu sei como eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele diz: estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então ele se volta para Timóteo no versículo 13. 2 Timóteo 1:13. E ele diz: Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Nós vamos ver daqui a pouco por que é importante. Queridos, a sã doutrina é a garantia que nós temos de Deus, que nós estamos vivendo de acordo à vontade de Deus. Não tem como você falar: eu sei que essa aqui é a vontade de Deus. As pessoas, especialmente os jovens, muitas vezes chegam e falam assim: pastor, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus? E quando eles dizem como posso saber qual é a vontade de Deus, normalmente eles querem coisas específicas, tipo: esta é a faculdade que eu tenho que estudar? Esta é a pessoa com quem eu tenho que casar? Este é o trabalho onde eu tenho que trabalhar? Não é disso. Está falando da revelação principal de Deus. Está falando da vontade de Deus revelada a nós nas Escrituras. Porque se você não parte dali, não adianta te dar os específicos. Você não vai agradar a Deus. Então você parte do que já foi revelado. Você parte do que já foi instruído. Do que adianta eu falar para você, e hoje é por isso que tantas pessoas são vítimas de qualquer profetada. A pessoa chega aqui, porque o Senhor diz assim: casarás com a minha filha. Diz quem? Que o Senhor está dizendo e por quê? O camarada nem homem é. Ele age como uma criança. Por que Deus vai juntar uma pessoa que Ele ama com uma criança? Para amaldiçoá-la? A vontade de Deus é que nos tornemos maduros em Cristo Jesus. Então vai se preocupar com quem você vai casar. A vontade de Deus não é saber qual é o trabalho que eu vou ter ou não, porque no final das contas eu quero me enriquecer. A vontade de Deus é que você busque a excelência antes do que o dinheiro. E você agrade a Deus em tudo o que você fizer. Então, quando você receber qualquer forma de pagamento, você saberá honrar a Deus sobre todas as coisas. Porque o princípio foi aprendido. Amados, sem doutrina, cada um por si, e cada um faz o que quer. E acha que está agradando a Deus. Mas Deus nos ama tanto, que para que nós não caiamos no erro,
ele fez questão de que por meio dessa corrente geracional, de um passando para o outro, com zelo, a doutrina fosse preservada. E custou prisão para uns, custou sangue derramado para outros, custou o abandono para outros. E por isso, um dia chegou até a tua vida. E você creu, e você foi salvo, e você foi selado com o Espírito da promessa. Confia em homens que sejam capazes. Jesus confiou a Paulo. Paulo passa para Timóteo. Paulo diz: confia-as a homens fiéis. E esses homens fiéis vão ensiná-las a outros. E esses outros ensinaram a outros, que ensinaram a outros. E um dia chegou até a mim. E eu estou ensinando a vocês. E eu vou confiá-la a vocês. E vocês vão confiá-las a outros. E o evangelho vai continuar se expandindo nessa nação. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Já que ele deseja agradar aquele que o alistou, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Ele usa 3 imagens aqui: soldado, ele usa a imagem de um atleta e a imagem de um lavrador. E com cada imagem que Paulo usa, nós podemos observar uma forma de exortação e uma forma de recompensa, de ânimo, de encorajamento. Veja comigo. Na primeira ele diz: você tem que ser como um soldado. A primeira imagem de soldado, ele diz: o soldado, ele não se deixa envolver nos assuntos da vida civil. Desde que a guerra entre Ucrânia e Rússia começou, eu tenho acompanhado as notícias, eu tenho lido a respeito destas coisas. Imagina a vida desses soldados que há 1 ano e meio atrás, o seu dia a dia era simplesmente cumprir uma guarda, voltar para casa, ver o seu filho ir para a escola, voltar, assistir um jogo de futebol, ir para a base novamente, bater o cartão. Agora, desde 1 ano e meio atrás, dia após dia, é guerra sem saber se haverá o dia de amanhã. Eles acordam em batalha e vão dormir em batalha. E você diz: o que move esses homens? Eles são movidos a um desejo imparável de patriotismo. Todos eles são inflamados, homens, mulheres, estão ali, eles têm claro em sua mente por que eles estão batalhando, por que eles estão guerreando. E Paulo diz: olha, você precisa ser como eles. Eles não se envolvem mais em assuntos. O que isso quer dizer, pastor? Você quer dizer que eu tenho que deixar tudo e agora somente me dedicar ao evangelho? Não. Mas veja como as coisas deste mundo nos atrapalham em nossa caminhada com Cristo. Veja, meus irmãos, o que era para ser simplesmente uma bênção de Deus, muitas vezes é o próprio motivo de tropeço na tua fé. Gente tropeçando no trabalho. O que era para ser simplesmente uma fonte de ajuda, uma fonte de bênção, gente tropeçando no dinheiro. E sua vida, essas coisas, e você vê que eles estão estressados, entristecidos, não dá mais. E os assuntos da vida civil, porque escola, eu estava assistindo um documentário sobre cristãos japoneses. E o que me impactou foi quando aquela japonesa, ela disse assim: olha, eu tive o privilégio raro no Japão de nascer de pai e mãe cristã. É raro no Japão. O entrevistador não era cristão. E ela disse: no meu país, a grande maioria de jovens e adolescentes deixa de ir na escola devido às atividades extracurriculares. São as palavras dela. Não é uma realidade para nós no Brasil, nem no Peru. Mas é uma realidade no Japão.
E ela indo bem na escola, e de repente se torna um jovem, um adolescente, e tem tanta coisa para fazer, que não há mais foco em congregar, foco em buscar a Deus, foco nas coisas do Senhor. E os pais deixam. Não se deixe envolver nos assuntos da vida civil. Você nunca viu 2 soldados brincando em campo de batalha. Há um dia para relaxo. Há dia de ir na piscina, no Itimanim puro. Há dia de sentar à mesa e comer e rir, e comer aquela... Mas como bons soldados, desde que nós acordamos, até que nós vamos dormir, nós estamos agarrados da nossa espada, do nosso escudo, e estamos preparados. Não ignoramos as maquinações de Satanás, agindo sem descansar para matar a tua fé e para destruir as vidas. Mas quando a igreja adormece, quando a igreja pensa que está tudo tranquilo, saiba que o inimigo não está quieto e não saiu de férias. 2, atleta. O atleta não é coroado se não competir de acordo com as regras. Se a imagem de soldado está atrelada a foco, a imagem de atleta está atrelada à integridade. Nenhum atleta que quebra as regras será tido como campeão. Eu fiz uma pesquisa rápida e me deparei com uma lista interminável de atletas que foram desqualificados por ter quebrado as regras. E ali voltamos ao assunto do evangelho, da doutrina, da sã doutrina. Porque às vezes pensamos, mas se eu pegar esse atalho, não dá nada. Mas se eu fizer desse jeitinho, não dá nada. É por isso que a sã doutrina é tão importante. Porque quem estipulou aquilo foi Deus. E se o atleta não corre conforme as regras estipuladas, ele é desqualificado. Paulo vai dizer: do que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Não seja que tenha ganhado a muitos, eu mesmo venha a ser desqualificado. Foco, integridade, e a última, lavrador, e ali é plano, trabalha arduamente. Então as 3 imagens estão atreladas a isso: foco, integridade e trabalho. Mas para te animar, Paulo diz, o soldado faz isso, ele é focado para agradar a quem lhe alistou. O atleta, ele segue as regras, porque ele vai ser coroado. E o lavrador trabalha arduamente para participar primeiro dos frutos da colheita. Pastor, eu não entendi. Você estava falando de graça, agora você está falando de mérito? Se eu fizer isso, eu mereço? Não. Segue sendo graça, porque se você agradar a Deus, foi porque Ele derramou sobre ti a sua graça. Se você viver integramente, Ele derramou sobre ti a sua graça, porque sem o Evangelho você jamais teria como viver integramente. E se você trabalhar arduamente e colher os frutos, se o Senhor não lhe desse força, se o Senhor não derramasse graça que fortalece sobre a tua vida, você nunca teria forças para trabalhar. Você ia trabalhar secularmente tranquilo, mas jamais você trabalharia para o Senhor. Sabe por quê? Satanás o tempo inteiro está dizendo às pessoas: você não serve na igreja, você não presta, você não é como o pastor, você não é ministro de louvor, você não ensina, você não serve. Queridos, todos nós recebemos graça do Senhor para funcionar dentro do corpo de Cristo. Todos, minha irmã, todos vocês. E por isso que Satanás trabalha para derrubar a vida de vocês. E ele trabalha para derrubar a fé de vocês. E eu quero terminar dizendo, versículo 7.
reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Amados, preste muita atenção e tenha muito cuidado com isso aqui. Olha aqui. Ouça essas duas palavras. Reflita, pois o Senhor dará. O maior trabalho que eu tenho para preparar um sermão não é escrever no meu computador, eu consigo fazer isso em 2 horas. Mas a busca intensa, não é chegar aqui domingo, abrir a Bíblia, ler o versículo, fechar, glória a Deus, vamos embora. Busca, medita, reflita, tenha desejo. É o Senhor que vai lhe dar entendimento. E parece que nós vivemos hoje num mundo que é assim, se você pensar, então você está anulando o poder de Deus. Porque se o poder vem de Deus, você não tem que pensar. Oi? Quem disse que é A ou B? O sermão não é bom porque o pastor é bom. O sermão não é bom porque a oratória do pastor é top. A minha oratória é péssima, eu tento melhorar. Eu sei que eu não sou o melhor orador, que eu não tenho as melhores técnicas para cativar vocês. Eu sei que muitas vezes vocês estão cansados, mas se as minhas palavras estiverem imbuídas de poder, porque não vem de mim, mas vem de Deus, vocês serão abençoados. O meu trabalho é buscar, é pensar, é refletir. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem ter o trabalho de pensar. Na primeira coisa ela corre, pastor, isso aqui. Eu não estou dizendo que é errado buscar o pastor. Mas faça primeiro o trabalho de meditar e buscar. Às vezes a gente não quer ler a Bíblia, vai direto no YouTube e busca lá se tem no YouTube. Não quero ler o texto, quero saber o que o outro cara pregou, aí eu vou começar a repregar sermão dos outros para vocês. Reflita, pense, o Senhor lhe dará o entendimento, mas você precisa desejar. E desejar não é dizer eu quero, é correr atrás. Salomão disse isso em Provérbios, capítulo 2. Somente vou ler o versículo 4 e versículos 5 e 6. Salomão escreve dizendo, se você procurar a sabedoria, como se procura a prata, se você buscá-la, como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e você achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá. Você busca, você ora, você lê, você fecha a Bíblia e ora de novo, você abre a Bíblia, lê e pensa e medita, ora de novo, fecha, abre, lê, crê, confia, obedece, o Senhor lhe dá graça e poder do céu. Ele vai encher a tua boca com a mensagem, do jeito que Ele está enchendo o teu coração. Mas você viu que é interessante? Busca como quem busca ouro, prata. Busca como quem está buscando dinheiro. O que vocês acham que aconteceria domingo que vem, se eu fizesse uma postagem assim? Todos que comparecerem domingo aqui vão receber um vale de Itimaém para gastar como quiserem. 10 milhões para todo mundo que só tem que vir na reunião. Eu ia ter que fazer uns 8 cultos domingo que vem. Eu ia ter que fazer uns 10 cultos. Eu não consigo nem rir disso aqui. Porque tem uma voz de desespero gritando, busca como se busca o ouro e a prata, porque eu sei que isso é valioso para vocês. Mas às vezes isso aqui às vezes é legal, é bom. Bora, vamos para a igreja? Se tiver tempo eu vou. Se não tiver nada mais importante.
10 anos, está ouvindo o mesmo evangelho e não sai do lugar. E eu não estou falando de você, estou falando de quem eu era. 10, 15 anos, ouvindo as mesmas palavras, com o coração completamente travado e fechado. Você busca como quem busca um tesouro. Aí você vai entender por que Paulo diz, como soldado, você está buscando um tesouro e alguém diz, viu, vamos lá fazer. Não, eu estou ocupado, eu estou focado. Meu, mas se você fizer, não. É valioso demais. É valioso demais. Você nunca pagou e nunca pagará um preço que chegue sequer a se comparar. Não importa se você dirige lá de Nagasaki até aqui para ver. Nada que você faça se compara ao preço que foi pago para que nós tivéssemos esta graça hoje dada a nós em Cristo Jesus. Provérbios 21, 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Nós trabalhamos, nós buscamos, nós fazemos, marcamos vigília, marcamos evento, discipulado, pregamos, saímos, conversamos, tentamos, lemos, obedecemos. O Senhor dará o sobrenatural à sua igreja. O sobrenatural vem de Deus. Mas a igreja busca com fidelidade, com foco, com gratidão, com amor. Isso gera em nós força para continuar e continuar queimando com o fogo do Espírito Santo de Deus. Inclina o teu rosto. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. A ti toda a glória e toda a honra. Não há outro Deus igual a ti, Senhor. Fortalece-nos em tua graça, Deus. Derrama mais da vida de Cristo em nós. Ó Senhor, a tua palavra diz que se nós te buscarmos, o Senhor se deixará ser achado. Às vezes estamos ocupados buscando tanta coisa, que a gente quer te encontrar no caminho. Aliás, a gente quer que o Senhor nos encontre no caminho. Estamos ocupando o nosso tempo fazendo o que nós queremos, da maneira que nós queremos. E ainda queremos que no meio do caminho o Senhor venha ter conosco. Que o Senhor venha nos empoderar. Que o Senhor venha agir, como nos dias de Elias. Mas a gente se esquece que Elias quebrou todo compromisso com o mundo. Queremos receber do alto o que nem sequer buscamos. Senhor, eu não quero, Senhor, te pedir mais um encontro emocional. Não é o choro de uma noite que tu queres. E quantas vezes já fiz isso, Senhor? Tu queres vida transformada. Deus quebra as barreiras dentro do nosso coração. Levanta homens e mulheres fiéis a ti, para passar esse tesouro
essas palavras, que elas encontrem um lugar importante e privilegiado no coração destas pessoas. Que eles possam atesourá-las, como quem atesoura o ouro, a prata. Cuidá-las. Pela manhã zelar por elas, pela tarde, pela noite, que essas palavras venham reger o seu modo de viver, o seu modo de ser, o seu modo de pensar, para que a cada passo elas se tornem mais parecidas com Cristo, que Cristo se torne mais evidente em nós, Ele que é a fonte da graça, do poder que vem de Deus. Ajuda-nos a ter o foco de um soldado. Ajuda-nos, Senhor, a ter a integridade de um atleta. Ajuda-nos a trabalhar arduamente como lavradores. Porque um dia nós colheremos, se não desanimarmos. Obrigado, Espírito Santo, por cada coração que estás tocando. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Sei que o Espírito de Deus está fazendo queimar corações neste lugar. Busquem-me e me acharão. Busquem-me. Busquem-me. Louvado seja o teu santo nome, Espírito Santo. Deus disse através do profeta Amós 5:4, busquem-me e vocês viverão. Ele é a fonte de vida desta igreja. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o domínio para sempre. Amém e amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que a ministração da palavra de hoje tenha sido bênção para a tua vida. O nosso desejo como igreja é que você e a sua família sejam abençoados em Cristo Jesus. Se a palavra foi bênção, ajude-nos curtindo, compartilhando e inscreva-se no canal da nossa igreja para que você não perca nenhuma das notificações. Se você perdeu a ministração anterior, vou deixar aqui para você. E se você quiser entender o contexto da série que estamos trabalhando, fica aqui também. Que Deus te abençoe.